O problema é que o Yuri Alberto não consegue fazer isso. Ele tropeça nele mesmo. E quando ele chuta uma bola no gol, a bola vai pra lateral. Ele é ruim. O Yuri Alberto, diga, Aline. Só completando. Opa, o mano saiu correndo aqui. Deu pra ouvir? Perguntando se você é burro, você é burro. Eu? Não. Ó, agora, acho que é pro Yuri Alberto, ó. É pro Yuri Alberto. Primeiro ele gritou, tu é burro, tu é burro. Aí ele olhou, aí o Yuri fez uma mãozinha assim e virou de costas. Ele continua gritando aqui até agora. A da torcida é colada ali, né? Então a torcida do São Bernardo toda escutou. E quando eu encostava na bola, os caras começavam a gritar, burro, burro, burro. Imagina como é que tava a minha cabeça dentro do jogo. Mas melhor que o Alberto eu sou. Precisa treinar. Se ele Pô, joga eu nunca fiz isso na minha vida, velho. O professor dele é ruim. Chegava em casa, eu não conseguia dar uma atenção legal pra minha filha, sabe? Chegava, me trancava no quarto, tava um momento muito difícil pra mim. Minha família, minha mãe também sentia. Chegava em casa, a gente até me emociona porque... Não, fica cegado, filho. Não, fica tranquilo. Imagina. Fica na paz. Salve, rapaziada, eu sou o Luan. Salve, rapaziada, eu sou o Miguel, esse é o canal Drible de Ideias e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai estar trazendo a história do Yuri Alberto e mostrando como que ele saiu dos maiores memes do futebol brasileiro, quiçá mundial, para artilheiro do ano no Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro e uma das referências no ataque no Brasil, né? E hoje tá sendo até pedido na seleção brasileira, né, rapaziada? Detalhe, rapaziada, que a gente começou a gravar esse vídeo no dia do aniversário dele, era pra ter saído um pouco antes, mas... tamo aí, né? Teve a final do Paulista no meio de tudo isso, então vai ter bastante coisa que a gente vai incluir nesse vídeo, vai ficar até melhor do que se tivesse saído, né, mano? É isso aí, rapaziada, então vamos com a gente. É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir. A história do nosso protagonista começa lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. Yuri Alberto começou no futebol muito cedo e já aos 12 anos ingressou na base do Santos, onde começou a mostrar seu talento e faro de gol. Desde pequeno chamava muito a atenção por sua velocidade e finalização. Aos 16 anos, ele assinou seu primeiro contrato profissional e logo depois foi promovido ao time principal pelo técnico Elano. Sua estreia veio em novembro de 2017 contra o Bahia e em 2018 ele fez o seu primeiro gol como profissional contra o Novo Horizontino, se tornando um dos jovens artilheiros mais jovens do clube a marcar. Apesar do início promissor, encontrou dificuldades de se firmar entre os titulares devido à forte concorrência e mudança de comissão técnica. E aqui começam os primeiros momentos de conturbações da carreira do Yuri Alberto, né? Visto que ele não teve uma saída nada amigável da equipe do Santos. O Santos tinha uma grande expectativa no Yuri, achava que ele seria mais um dos craques aí revelado como uma joia da vila aí. Porém, rapaziada, ele acabou fazendo 25 partidas como profissional pelo Santos e apenas 3 gols. E saiu pelas portas dos fundos aí de graça, né, Luan? Que o contrato do Yuri tava para acabar, né? A equipe do Santos demorou para correr atrás do jogador. E quando foi correr atrás, ele meio que já tava com um pré-contrato assinado com o Inter. Isso aí, inclusive, deu até uma polêmica judicial. Porém, acabou fechando com o Inter e foi uma das melhores coisas que ele fez pra carreira dele naquele momento. Porque aí a carreira nacionalmente do Yuri Alberto só decola. Em 2020, após uma saída conturbada do Santos, Yuri Alberto assinou com o Internacional. Foi aqui que ele explodiu para o futebol brasileiro, com gols decisivos e um desempenho avassalador, incluindo 3 hat-tricks pela equipe gaúcha. Voltando a falar dos hat-tricks, temos aqui esse que talvez tenha sido o grande jogo de Yuri Alberto na passagem pelo Internacional. No duelo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, o centroavante foi o grande nome da goleada por 5-1 sobre o São Paulo no Morumbi, em 20 de janeiro de 2021. A partir daquele jogo, Yuri Alberto foi titular em todas as 7 partidas da equipe até o encerramento da temporada. Além dos 3 gols marcados contra o São Paulo, Yuri Alberto fez mais 2 hat-trick pelo Inter. Um contra o Flamengo, na goleada por 4-0 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e na vitória por 5-2 sobre a Chapecoense, pela 25ª rodada. O centroavante, inclusive, foi o primeiro a marcar 3 gols no mesmo jogo pelo clube em 10 anos, já que o último a conseguir esse feito havia sido Leandro Damião em 2011. Já em 2021, Yuri Alberto foi o artilheiro e o jogador que mais atuou pelo Internacional. Ele marcou 19 gols e deu 4 assistências em 55 jogos, se consolidando como uma das principais referências do time. Em determinado momento do ano, chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro.
O sucesso chamou a atenção do futebol europeu e em 2022 o Yuri foi vendido ao Zenit por 25 milhões de euros. Na Rússia, ele manteve o faro de gol e rapidamente se adaptou, conquistando a Premier League russa. No entanto, a adaptação ao novo país, com clima e culturas diferentes, foi um desafio extra, mas o jovem atacante mostrou essa resiliência, entregando boas atuações e ajudando sua equipe com gols importantes. Mas, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, muitos jogadores decidiram deixar o país, e com o Yuri Alberto não foi diferente, e assim ele retornou ao Brasil para escrever um novo capítulo em sua carreira. E o destino nós já sabemos muito bem qual foi. Nesse momento aqui, rapaziada, a Rússia e a Ucrânia começaram um conflito histórico. E isso afetou, rapaziada, drasticamente o futebol. Tanto que alguns times da Ucrânia e da Rússia não participaram mais da Champions League, como o próprio... A UEFA vetou, né, a participação do clube desses dois países. Então, rapaziada, isso afetou drasticamente o futebol e fez com que os jogadores quisessem sair ali daquele meio, né, Luan? Meio hostil, né? E aí que surgiu uma grande oportunidade de retornar ao futebol brasileiro, seu país natal, um jogador muito jovem, né? Teve seu bom valor na Europa e até então era um empréstimo, onde surgiram dois grandes interessados. Que era o Internacional de Porto Alegre, time que ele já tinha atuado e tinha tido uma ótima fase da sua carreira, e o Corinthians. O Yuri Alberto tá muito bem lá, 14 jogos, 6 gols, 5 assistências, tá estourando, arrebentando por lá. De que forma isso aconteceria? De que forma o presidente Alessandro Barcelos conseguiria realizar esse sonho? Um sonho dele e um sonho de todos nós, né? Era o meu sonho, era o meu sonho, era o meu sonho, e, ó, era o meu sonho. Era mais ou menos o meu sonho. Se o Yuri Alberto, por conta de meia dúzia de merréis, escolheu o Corinthians nesse momento, que é o maior inimigo do Internacional, mais até que o Grêmio, e não pro Inter, primeiro que ele morre para a torcida do Internacional. Em 29 de junho de 2022, o Zenit confirmou o empréstimo do atleta para o Corinthians por 1 ano, na negociação onde o clube paulista enviou 2 jogadores ao time russo, o goleiro Ivan e o meia Mantuan. No mesmo dia, Yuri Alberto foi anunciado oficialmente pelo clube alvinegro. Já no dia 8 de julho, o atacante foi apresentado pelo clube em um treino aberto, na Neoquímica Arena. Sua estreia ocorreu em 20 de julho de 2022 contra o Coritiba, em uma vitória do Coringão por 3-1 na Neoquímica Arena. E naquele mesmo dia foi revelado que o Yuri Alberto usaria a icônica camisa 7 do Corinthians. Só que a adaptação dele no clube paulista não foi nada fácil, né, rapaziada? Ele até tentava, rapaziada, mostrar a raça, mostrar a determinação. O primeiro jogo ali ficou bem marcado por um carrinho que ele dá, mostrando muita vontade, né? Então, assim, mostrou que era um jogador que tinha a cara do Corinthians, mas a gente precisava dos números, né? E como ele era o camisa 7, já tinha chegado em 7 partidas, ele foi chamado de o atacante 007 após ter 0 gols e 0 assistências. Em 7 partidas. Só que teve um divisor de águas na carreira do nosso, não só do Yuri Alberto, né? Acho que de todo aquele elenco, que foi a saída do William, o menino de Londres, que atualmente usava a camisa 10 do Corinthians, após algumas perseguições da torcida. Ele decidiu... Não aguentou a pressão. Ele decidiu sair do clube e voltar para a Premier League. Foi onde o Roger Guedes herdou a camisa 10, o Yuri Alberto herdou a camisa 9, estreando no jogo contra o Atlético Goianiense. Mas o Yuri Alberto começou a deixar sua marca pelo Corinthians no dia 17 de agosto, marcando não apenas seu primeiro gol pelo clube alvinegro, mas fazendo um hat-trick na goleada por 4-1 sobre o Atlético Goianiense, válido pela Copa do Brasil de 2022. Lembrando que esse era o jogo de volta, e no jogo de ida o Corinthians tinha tomado um 3-0 fora de casa, e em casa o Yuri começou a dar seus primeiros sinais de protagonista, marcando o famoso hat-trick perfeito, com um gol de perna esquerda, outro com a perna direita e um de cabeça. Já que a saída do William foi do jeito que ninguém esperava do Corinthians, né, deixando algumas pessoas dentro do clube magoadas, pós-jogo, o Yuri revelou que antes da partida, o presidente do William Monteiro Alves, que até então é presidente do Corinthians, né, confiou que ele faria 3 gols e entregou um papelzinho pra ele. E nem ele sabia qual música que estava escrito ali naquele papelzinho, rapaziada. Só fez uma oração, colocou dentro da caneleira e foi pro jogo. E ele fez realmente aí o hat-trick, e ele escolheu uma música aí que ajudou muito no sucesso de um artista que até então era meio que anônimo no cenário aí, que é o Veig, rapaziada, que depois disso estourou e graças ao trabalho dele também foi música atrás de música estourando aí, mas teve uma grande participação do Duílio, olha que loucura, o Duílio ajudou o Veig a estourar pro Brasil inteiro aí as músicas dele. Ele pediu a música Londres Freestyle, né, querendo ou não uma indireta pro William, né, que depois disso foi apelidado de menino de Londres pela torcida corintiana, né, pela forma que ele saiu e se esconder, correndo pra Londres de novo, né, se escondendo embaixo da saia da mamãe. Londres Freestyle, Thiago Veig. Yuri ficou em condição, na canhota, bateu pro gol! Mudei meu DDD, se eu não te atender, fica calma, bebê, não vem longe.
Já no dia 11 de setembro, no Morumbi, hoje apelidado de Morumbis, o Yuri Alberto marcou seu primeiro gol em clássicos, no empate 1-1 contra o São Paulo. Um belo gol, diga-se de passagem. E voltou a balançar as redes no dia 28 de setembro, novamente contra o Atlético Goianiense, mas dessa vez numa vitória por 2-1 pelo Brasileirão do mesmo ano. E o Yuri Alberto encerrou a temporada de 2022 pelo Corinthians, marcando 11 gols e 28 jogos, e sendo muito elogiado por todos, mas principalmente por Vitor Pereira, que naquela época disse que o Yuri Alberto parecia um cavalo, devido à sua força e dedicação em campo. E naquele momento ele já tinha encantado tanto a torcida do Corinthians quanto a diretoria. E no dia 10 de janeiro de 2023 foi anunciada sua transferência de forma definitiva ao Corinthians, que adquiriu 50% dos direitos do jogador em um contrato válido por 5 temporadas, até o final de 2027. A negociação envolveu a saída em definitivo do zagueiro Robert Renan, o Gustavo Mantuan, que já tinha ido por empréstimo, continuou no clube, o volante Duqueiroz também foi envolvido nessa troca, e o Ivan, que já estava no clube também junto com o Gustavo Mantuan, ele ficou aí por mais um ano de empréstimo. Depois voltou para o Corinthians e foi negociado novamente. O sucesso no clube paulista rendeu bons frutos, e Yuri Alberto foi convocado para a seleção brasileira após lesão de Richarlison, pelo técnico Ramon Menezes, para disputar um amistoso contra o Marrocos. Essa foi sua primeira convocação para a seleção principal, e ele estreou no dia 25 de março de 2023, entrando aos 40 minutos do segundo tempo, na derrota de 2-1 para o Marrocos. Porém, o Yuri não voltou mesmo da seleção, e junto com o mau desempenho da equipe, após a saída de Traíra Pereira para cuidar de sua querida sogra, treinador esse que passava muita confiança e admirava a dedicação do Yuri, nosso menino que desliza começou a viver grandes momentos de instabilidade no Coringão. Gol! Errou! Bagrihan! É ele! O atrapalhado no Bagrihan! Pode chamá-lo de erragol! E aqui começa talvez um dos principais momentos da carreira do Yuri Alberto, né? Que após a saída do nosso querido Roger Guedes para realizar o seu grande sonho de jogar no Catar, o Yuri Alberto teve que assumir esse protagonismo. E ainda não era o momento do Yuri assumir o protagonismo, rapaziada. Isso ficou muito nítido. Todo o peso ali de fazer gols do Corinthians ficou em cima dele. Por mais que a gente tinha no nosso elenco peças importantes e experientes como Renato Augusto, Fábio Santos, Fagner e Cássio, a gente contava muito com o Yuri Alberto e ele vinha errando demais, né, Luan? E vale ressaltar que o Corinthians também vivia um grande momento de instabilidade na temporada, né? Tava jogando uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, que a gente acabou sendo eliminado. A gente ganhou o primeiro jogo por 2-1, os 2 gols de Renato Augusto, e o jogo de volta já não tinha mais o Roger Guedes. Também não tinha o Murilo, né, que também era uma grande revelação, porque assim, jogou muito mais peso nas costas do Yuri, e infelizmente naquele momento ele não pôde responder à altura. E logo no primeiro jogo sem Roger Guedes contra o News Old Boys, o Corinthians, como disse o grande Paulo Andrade, precisava de um novo protagonista. Porém, o Yuri não era o cara para aquele momento. A pressão sobre o Yuri era enorme, pois ele já não vivia a grande fase. Todas essas situações, somadas às críticas da torcida e da mídia, abalaram seu psicológico, e cenas como essas se tornaram cada vez mais comuns. Naquele ano, o Yuri finalizou a temporada marcando apenas 15 gols em 63 partidas e com vários memes protagonizados. A temporada 2024 não começou diferente, e logo no primeiro clássico do ano, o Corinthians perdeu a sua invencibilidade em casa para o São Paulo, com o Yuri fazendo isso aqui. Mas Yuri demonstrou uma grande resiliência e foco, e a chegada do craque holandês Memphis Depay foi um divisor de águas para o nosso atacante. A chegada do holandês fez com que todos os holofortes se virassem para ele, dando espaço para o Yuri trabalhar e assim fazendo com que o Yuri deixasse de ser o protagonista, mas não de protagonizar, pois junto de Garro os três fizeram um trio muito sólido, com técnica de sobra, fazendo com que o Corinthians escapasse de uma notória chance de rebaixamento para uma vaguinha na Libertadores. E o Yuri passou de piada nacional e chegou a 31 gols, se tornando o artilheiro isolado do Brasil no ano, e de quebra também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, junto com o atacante Alejandro do Vitória. Sobre a dupla com Memphis, após a chegada do holandês, foram 20 gols de Yuri, sendo 7 desses com assistências do grande guerreiro Nederland. Holandês também bravo, guerreiro. Toda a resiliência, foco e determinação do Yuri Alberto o coroaram com diversos títulos individuais, mas o melhor ainda estava por vir. E após ser vice-artilheiro da Sul-Americana, artilheiro do Brasileirão e artilheiro do ano no Brasil, o Yuri Alberto conseguiu seu primeiro título com a camisa do Corinthians, que foi o Paulistão. O primeiro título que a gente disputou desse ano,
e a gente já ganhou, rapaziada. Então deu uma grande expectativa para esse ano aí ser promissor e assim, o Yuri Alberto brilhar. O Yuri Alberto sendo um grande protagonista, né? Lembrando que o gol do título, querendo ou não, foi dele lá na casa do Palmeiras, né? Não só o do título, como o gol da semifinal contra o Santos também foi dele. E ele foi importantíssimo na fase de grupo, no empate que a gente teve contra o Palmeiras também, que já deu uma confiança ali para quando a gente foi pegar o Palmeiras na final, estar um pouco mais tranquilo, porque o Yuri já tinha sido importante naquele jogo. E ele teve essa virada de chave, porque algo que a gente criticava muito antes do Yuri Alberto é que ele tava assim fazendo gols ano passado, porém no começo dessa fase boa dele não eram gols em equipes grandes, em jogos grandes. E nesse ano aqui ele fez gols em praticamente todos os clássicos que jogou, sendo até considerado aí por muitos rei dos clássicos agora, né? Eu vi diversos vídeos aí no YouTube considerando o Yuri Alberto como rei dos clássicos. Rei dos clássicos e pai do Santos, né? Conseguimos. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, da história do Yuri Alberto, da nossa participação aqui, não se esqueça, rapaziada, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, a gente vai trazer bastante conteúdo aí pra vocês. E comenta, rapaziada, acima de tudo comenta aí se você gostou, indicações de outros jogadores pra gente fazer história aqui. A gente já fez a história do Kroos aí, se vocês derem uma olhada tá bem interessante também. O canal tem diversos vlogs, acompanha. A gente deu uma paradinha, mas estamos voltando, rapaziada. Esse vídeo aqui foi o início de tudo aí e vamos pra cima com força máxima.